Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta é disponibilizada no nosso site www.adelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 10, que tem como tema as manifestações do Espírito Santo. Lembrando aos irmãos que nós estamos vivendo a dispensação da graça e nessa dispensação o ministério é o ministério do Espírito Santo, o ministério celestial divino. Cada um dos seres da Trindade teve o seu ministério de forma integral, individual. Claro que os seres da Trindade cooperam um com o outro, mas nas primeiras 5 dispensações foi o ministério de Jeová. Depois o próprio Cristo veio com o seu ministério. E agora Paulo fala, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8, que esse é o como não será de maior glória, né? O glorioso ministério do Espírito Santo. Então nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo. Por isso que nós cremos na atualidade dos dons do Espírito e nas manifestações do Espírito. A Bíblia fala em 2 aos Coríntios 13 e 8 que estamos no ministério do Espírito. E também nós somos um povo pentecostal. O que significa ser um povo pentecostal? Nós sabemos que no dia 50º, na festa das colheitas, no dia de Pentecostes, a palavra Pentecostes significa 50º. Então, nesse dia ali, o Espírito Santo veio de forma plena na vida da igreja, ou entre a igreja, ou na igreja. E ali surgiu a manifestação dos dons do Espírito. E nós, os protestantes, existe entre os protestantes os pentecostais. O que significa ser pentecostais no meio protestante? Significa crer na atualidade dos dons do Espírito, ou seja, os dons do Espírito Santo não foi apenas para os dias da igreja primitiva ou os dias dos apóstolos. Mais à frente na lição eu vou explicar um versículo aqui da Bíblia onde muitas pessoas interpretam errado esse versículo. Então, nós estamos vivendo a atualidade dos dons do Espírito. Por isso somos pentecostais. Nós cremos que as mesmas manifestações que foram vistas no dia de Pentecostes ainda estão presentes entre a igreja nos dias de hoje. Por isso que somos pentecostais. Cremos na atualidade dos dons do Espírito. Essa doutrina ela faz parte da doutrina da pneumatologia. E dentro da doutrina da pneumatologia tem mais 2 doutrinas, que é a paracletologia e pneumagiologia. Isso que o Espírito como ele é e o que ele faz. Tá? Então aqui nós vemos que o Espírito Santo está no seu ministério. É claro que o Pai e o Filho cooperam, mas agora é o ministério do Espírito, na época da graça, na dispensação da graça, e também reparte e distribui os seus dons ainda hoje para a igreja. A lição tem 4 partes, é um pouco mais extensa. Porém, eu gostaria que os irmãos frisassem na escola dominical, domingo, exatamente isso. A atualidade dos dons. Ainda está presente entre a igreja os dons do Espírito. Tá? Existe, infelizmente, entre os protestantes, inclusive, pessoas que não acreditam na atualidade dos dons do Espírito. Então, frise isso, a importância de crer nas manifestações do Espírito Santo. Mas nós vamos ver pela lição que ela tem um propósito. Não podemos nos descuidar, tá? E supervalorizar os dons do Espírito acima da salvação ou acima da palavra. Eu fiquei escandalizado um dia, eu estava ouvindo um programa de rádio e um pregador de um ministério, de um outro ministério, disse que os dons do Espírito estão acima da palavra. Tem mais autoridade que a palavra. Isso é antibíblico, isso é uma grande heresia. Isso aí é bem provável até que seja de procedência maligna, porque falar que os dons do Espírito estão acima da palavra, isso é completamente errado. Tá? Então nós temos que tomar cuidado, ver que existe um propósito para os dons do Espírito, mas não podemos supervalorizar acima da salvação, acima da palavra, ok? Tudo tem um propósito, a lição vem aqui explicando coisas maravilhosas. Tem 4 partes, a primeira parte diz a descida do Espírito Santo, a segunda parte, a natureza das línguas, que a lição aborda aqui uma questão importante sobre o dom de línguas. Tá? Terceira parte, o significado e propósito, tá? Dos dons do Espírito. E a quarta parte vai falar aqui os dons espirituais. A primeira parte nos diz assim:
A descida do Espírito Santo, ponto de destaque. A descida do Espírito Santo. No dia que o Espírito Santo desceu, ele veio para ficar. Se cumpriu a palavra derramarei. Esse é o ponto de destaque. No dia que o Espírito Santo desceu, ele veio para ficar. Isto foi o cumprimento da expressão derramarei. Que expressão era essa? Foi profetizada pelo profeta Joel, aproximadamente 800 anos antes de Cristo, em Joel 2,18, e há de ser que nos últimos dias derramarei. A ideia ali do derramar, eu até estou aqui com o meu copinho d'água, se você derramar água no chão, não tem como você pegar de volta. Então, derramarei do meu espírito, a ideia é essa, ele viria para ficar presente aqui, ficar conosco. Por quê? Vamos lá, subsídio teológico. No Antigo Testamento, o próprio Senhor Jesus falou, o Pai não lhes dá o Espírito hoje, né? Quando Jesus estava ali na atualidade, o Pai não lhes dá o Espírito sob medida. E o Senhor Jesus deixa claro que no Antigo Testamento o Espírito vinha sob medida. Isso significa que as pessoas no Antigo Testamento não tinham a plenitude do Espírito. O Espírito usava as pessoas e se retirava. Mas no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado, ele veio para ficar. E ali o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, habitou plenamente entre os irmãos, não foi sob medida, foi a plenitude do Espírito Santo e não foi uma atuação momentânea, mas o Espírito Santo veio para morar e ficar no coração da igreja, dos filhos de Deus. Ok? Subsídio teológico, então, no dia do Pentecostes se cumpriu a profecia de Joel, onde o Espírito Santo veio para ficar, e não só ficar, mas plenamente, não apenas momentaneamente usava e se retirava, como acontecia no Antigo Testamento. Ele vinha no Antigo Testamento, usava e se retirava, e não sobre todos. No Antigo Testamento era apenas sobre 3 categorias de homens, que eram governantes, que poderia ser um juiz ou um rei, sacerdotes e profetas. Ele usava e se retirava. Agora, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, além de vir para ficar, ele veio para estar em todos, não apenas 3 categorias de homens, mas ele veio para estar habitando em todos os filhos de Deus que crescem, e também veio plenamente, não apenas para usar e se retirar, não sob medida, mas plenamente, venho habitar completamente no coração dos filhos de Deus. Aplicação: Deus cumpriu a sua palavra sobre a vinda do Consolador. O próprio Senhor Jesus profetizou que ele iria para o Pai e o Pai enviaria outro Consolador para estar com a igreja. E se cumpriu no dia de Pentecostes essa profecia do próprio Senhor Jesus, que foi uma grande revelação. Olha, eu irei e o Pai enviará outro Consolador. Tópico 2. Batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Ponto de destaque. Jesus coloca o crente na dimensão de poder. O que significa o batismo com o Espírito Santo? Vamos lá, subsídio teológico. O batismo em águas tinha 2 significados. Primeiro, era o sinal de iniciação. No mundo antigo tinha vários tipos de batismos, entre várias seitas e vários segmentos. E o batismo entre os judeus e os cristãos tinha 2 significados. Primeiro, iniciação, onde a pessoa iniciava o convívio entre um grupo, iniciava a participação entre um grupo. E o segundo significado, no caso dos cristãos, é que simbolizava a intenção interior do coração de cada cristão. O que era a intenção? Viver agora para Deus. E o batismo era símbolo de sepultamento, onde a pessoa publicamente dava o testemunho de que ela estava ali como que morrendo para o pecado. O ato de submergir, a palavra batismo vem do grego baptizo, significa mergulhar, e aí então mergulhava completamente a pessoa num ato simbólico de sepultamento, por isso que Paulo diz sepultados com Cristo no batismo. Então mergulhava a pessoa, publicamente ela estava mostrando o símbolo do que espiritualmente aconteceu com ela. Ela morreu para o pecado, porém ela não permanecia morta ali, ela ressurgia, voltava e saía das águas como também uma
um símbolo, uma analogia, um símbolo de que a pessoa agora estava nascendo de novo para andar em novidade de vida, para agora viver em obediência a Deus. Então o batismo tinha esses dois significados. Primeiro, iniciação. Segundo, testemunho público de uma simbologia de morte para o pecado e ressurreição para a obediência. Então, aqui, quando a Bíblia diz batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, as duas traduções são legítimas. Porém, é melhor usar a expressão batismo no Espírito Santo. Nós adotamos em água e no Espírito Santo, pois com dá para entender que pode ser uma aspersão, né, com o Espírito Santo, porque tinha batismo por aspersão. Até nós conhecemos igrejas que batizam por aspersão, simplesmente jogar um pouco d'água na pessoa. E a palavra batizar no Espírito Santo, em primeiro lugar, quem batiza é Jesus. E ele coloca a pessoa, mergulha a pessoa na dimensão de poder. A expressão batizar no Espírito Santo também tem essa ideia de ser colocado na dimensão de poder ou mergulhar na dimensão de poder do Espírito Santo, e quem fez isso foi o Senhor Jesus. Ele nos mergulha numa dimensão de poder. Mas também a ideia aqui fala que nós, por exemplo, batizar em água, batizar com o Espírito Santo. A revista Almeida atualizada tem uma nota que fala em Mateus 3:11 e Atos 1:5, informando com ou em. Tá? A versão Almeida revisada da imprensa bíblica brasileira traduz batizar em água e batizar no Espírito Santo. Então, as passagens no ou com, não é errado falar, mas nós comumente usamos batismo no Espírito Santo. Tá? E quem batiza é Jesus, ele nos coloca na dimensão de poder do Espírito Santo, ok? Aplicação, quem é batizado com o Espírito Santo, ou quem é batizado no Espírito Santo, ele entra numa dimensão de poder que antes não conhecia. Tópico 3, os sinais sobrenaturais. Ponto de destaque, os sinais sobrenaturais. Os sinais sobrenaturais, as manifestações, ponto de destaque, as manifestações do Espírito não vêm da terra, vêm do céu. Então, é sobrenatural porque não pertence ao mundo natural. Então, tem uma origem. A origem é celestial, é divina, tá? Então, os sinais sobrenaturais têm uma origem, ponto de destaque. A origem é divina. Subsídio teológico. Existem 3 sinais que mostram a ação sobrenatural do Espírito Santo. Primeiro, no dia que ele desceu, ouviu-se um som, também teve visões de línguas repartidas como de fogo e a própria audição das línguas estranhas que foram ouvidas ali. Todos esses sinais eram sobrenaturais, vinham da parte de Deus. O texto sagrado do grego mostra com clareza que esses sinais não foram produzidos pelas pessoas que estavam ali. A ideia no original é essa. Por isso que nós cremos nas manifestações do Espírito Santo, sobrenaturais do Espírito Santo. Porque no dia do Pentecostes, essas manifestações ali, o som, que foi ouvido um som, as línguas repartidas como de fogo, que foram vistas, e também outras línguas diferentes, nós vamos ver mais à frente o significado, inclusive xenolalia, que eram idiomas diferentes. Isso não era uma produção das pessoas ali, eram manifestações sobrenaturais que vinham do céu, que vinham de Deus. A ideia é esta: ninguém, humanamente falando, produziu aquele som com um efeito de um barulho terreno, de um instrumento, ou uma combustão que alguém tacou fogo. A ideia do original é que não foi produção humana aquele som, aquelas línguas que foram vistas e os idiomas. Não, isso tudo foi sobrenatural. Simplesmente se manifestou entre eles sem ninguém fazer nada.
A ideia do texto é essa. Por isso que os sinais eram sobrenaturais. Ok? Aplicação. Deus sempre está presente entre o seu povo com manifestações que vêm dele. Sempre quando no meio do povo de Deus, os filhos de Deus, aonde quer que estejam, eles não produzirem coisas que venham a acontecer, você pode atestar que foi uma manifestação da parte de Deus. Um milagre, sobrenatural, uma revelação, etc. e tal. Tem coisas que o homem não pode produzir. Tem coisas que acontecem no nosso meio e tem uma origem. Essa origem é divina. Vamos para frente. A natureza das línguas. Ponto de destaque. As línguas são manifestações sobrenatural. Também não é fruto de uma invenção humana. Aquele dia eles estavam reunidos, já há anos reunidos entre os irmãos, entre os discípulos, ninguém tinha produzido o que eles viram ali. E de repente se manifesta aquelas línguas, né, o som e o fogo. Então eles constataram que aquilo era sobrenatural, não era natural. E aqui as línguas, a fonte, ponto de destaque, as línguas eram uma manifestação sobrenatural. Então a fonte está em Deus. Subsídio teológico. Foi uma língua diferente, vinda do Espírito Santo. Aqui o texto fala duas palavras gregas, éterais e héteros. Essas palavras no grego, tá, significa outro idioma que não era conhecido. Quando a Bíblia fala aqui que foram vistas outras línguas, está escrito lá éterais ou héteros. Você vai encontrar esses termos. Isso significa outro idioma que não era conhecido. Não era conhecido. Eles viram ali línguas que nunca ninguém tinha falado e, inclusive, aconteceu ali, mas o texto, tópico 2 e o tópico 3 vai falar, foi a glossolalia, tá? Que foi uma língua diferente, outra língua que eles não conheciam, e a xenolalia. Xenolalia significa idiomas. Esse é mais difícil de acontecer, mas acontece. No dia de Pentecostes, como tinha muitas pessoas de outras nações ali, se manifestou entre os irmãos. A palavra outras línguas, quando apareceu aqui, a fonte aqui, outras línguas, essa palavra éterais e héteros significa outra língua que ninguém conhece, que ninguém conhecia. Então, eles estavam ali há anos conversando e sabendo dos seus idiomas, ou era o grego, ou era o aramaico, ou era o hebraico, o idioma normal, ou era o latim também, algumas pessoas falavam, e de repente se ouviu outra língua que eles não conheciam. E ficaram mais maravilhados ainda, que chegaram a comentar, que tinham pessoas ao redor de outros povos que diziam, nós ouvimos falar na nossa língua materna. Então estão falando idiomas que eles não falavam e agora estão falando. Então ali teve duas manifestações bem diferentes. Línguas que ninguém conhecia, que tem essa língua que ninguém conhece, que é uma língua espiritual. O apóstolo Paulo fala dessa língua. Mais à frente eu vou mostrar para os irmãos aqui, que está lá em... Deixa eu pegar aqui... Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, tá? Depois eu vou mostrar para os irmãos. É uma língua que o homem nenhum entende, não é um idioma, não é xenolalia. Ali, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, não é xenolalia. A lição traz um subsídio aqui falando da xenolalia, tá? Que é um outro idioma, tá? Da terra. Isso pode acontecer, os irmãos, até não só no dia de Pentecostes, como em vários outros relatos ao longo dos anos, na história da igreja, vários irmãos que não sabiam falar mais que um idioma, ou apenas o seu idioma materno, falaram outros idiomas quando receberam o batismo do Espírito Santo, e pessoas de outros idiomas ouviram, tá? E isso serviu para a conversão deles. Inclusive no Brasil aconteceu, foi o caso da irmã Raimunda, que quando ela foi batizada, ela falou em hebraico, e tinha um judeu próximo a ela que ouviu ela falar em hebraico, e esse judeu acabou até se convertendo. Então isso é xenolalia. É um outro idioma que o Espírito Santo concede à pessoa. Mas essas outras línguas aqui, do primeiro tópico, a fonte, foi uma língua diferente que ninguém, é a língua estranha que nós falamos.
Que Paulo diz que quem ora, quem fala, fala a Deus e ninguém o entende. Então, essa aqui é uma língua espiritual, que foi visto ali que veio da parte de Deus. Se você for explicar isso no domingo, diga lá que heterais e héteros é uma outra língua diferente, nunca ouvida, ok? Agora aqui o tópico 2, ou aliás, o ponto de destaque. O falar em línguas pelo Espírito Santo é uma manifestação divina. Se você é batizado, fala uma língua estranha que ninguém entende, pode ficar tranquilo, não tenha medo disso, não se assuste, porque é uma manifestação divina, é bíblico. Os apóstolos ouviram uma língua diferente que ninguém sabia. É o que fala aqui heterais e héteros. Glossolalia, tópico 2. Ponto de destaque. O falar em línguas pelo Espírito Santo, o falar em outras línguas pelo Espírito Santo é um dom do próprio Espírito. O falar em outras línguas pelo Espírito Santo é um dom do próprio Espírito. Ponto de destaque, ou subsídio teológico. Essa expressão usada para se referir a uma língua diferente, como diz aqui o texto, glossais, lalém, que é falar em línguas, isso aqui é uma língua diferente de todas. A ideia é essa no original, uma língua diferente, ou seja, ninguém conhecia. Então, quando eles começaram a falar pelo Espírito Santo, o grego usa lá glossolalia, falar línguas. Esse língua é uma língua diferente. Isso vem da parte do Espírito Santo. Aplicação. A língua diferente do dia de Pentecostes vinha de Deus, pelo Espírito Santo, não de uma nação da terra, de um outro povo da terra, de uma outra tribo da terra. Então, a ideia no texto original é que era muito diferente de todos. Glossolalia, língua, outra língua, diferente. Falar língua diferente. Essa é a ideia do texto. O tópico 3, sua continuação. Ponto de destaque, os dons são atuais. Inclusive o dom de línguas. São atuais. Subsídio teológico, os dons não cessaram. Aqui que eu queria falar para os irmãos, tem pessoas que interpretam errado um versículo. Qual versículo? 1 Coríntios, mostra para os irmãos lá na igreja, 1 Coríntios capítulo 13, olha que eu já pesquisei sobre esses textos, irmãos, sobre esses assuntos. Tem pessoas que têm dúvida, têm medo, não querem pecar e acham, não tenha medo não, porque é bíblico, é espiritual. E só se aceita pelo Espírito e por fé. O carnal não entende mesmo. Então, o carnal ele fica cheio de intrigas e questionamentos, mas ele não vai compreender. Mas nós que somos espirituais, não temos nenhuma tribulação no nosso coração em relação a esse assunto e as manifestações verdadeiras desses dons do Espírito, e isso tem paz, traz paz para o nosso coração, não tem dificuldade nenhuma. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 ao 10, olha o erro de interpretação que muitas pessoas fizeram ao longo dos anos. E hoje essas pessoas dizem que esses dons foram apenas para os dias dos apóstolos. E é um erro de interpretação. Por quê? Olha aqui, 1 Coríntios 13, 8 ao 10. Diz assim, o amor é eterno. Tá? O amor é eterno, nunca vai acabar. A ideia do texto é essa. Já começa falando aqui, o amor, ele é eterno. Agora, existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Um dia a pregação do evangelho não haverá necessidade de fazer. É isso que o escritor Paulo está tentando falar. Porém, elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Paulo está dizendo que isso vai ter um fim. E lá na frente mostra quando que isso vai ter fim. Isso não aconteceu ainda. Calma, vejam lá. Acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Paulo está apontando para o futuro que isso iria acabar. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Agora, mas quando vier, está falando da vinda do Senhor Jesus para o seu governo milenial na terra. Quando vier o que é perfeito, isso já vai começar, nós sabemos que a vinda do Senhor tem duas fases, já arrebata a igreja, depois que arrebatar a igreja, não há necessidade de falar em língua estranha, porque nós vamos estar com ele, se comunicar com ele em língua estranha, não há necessidade, vamos estar junto a ele. Também não há necessidade de pregação, de evangelho, porque estaremos com o Senhor. E depois, muito mais no milênio,
e o Senhor Jesus vai estar propriamente governando na face da terra. Mas ele diz assim, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Só depois da vinda de Jesus, os dons do Espírito Santo, eles desaparecerão. Não haverá necessidade de falar em línguas, de ter pregação, de ter mensagem. Por quê? Nós estaremos para sempre com o Senhor. Porém, o Senhor Jesus ainda não veio. O texto está bem claro aqui. Quando vier o que é perfeito. E ele não veio ainda. Então, isso significa que ainda existe mensagens espirituais, ainda existe falar em línguas, ainda existe o conhecimento, a revelação, ainda existe os dons do Espírito Santo até que Cristo venha, até que o que é perfeito venha. Mas enquanto aquele que é perfeito não vier, permanece os dons do Espírito. E Paulo está querendo dizer, a ideia aqui é essa, o amor nunca terá fim. Por isso que o amor é maior que a fé, é maior que a esperança. Paulo mesmo fala isso, permanece a fé, o amor e a esperança. Mas o amor é maior que esses dois. Por quê? Quando nós estivermos no reino de Deus, o amor será eterno, vamos precisar do amor, vamos estar com o amor, desfrutando da comunhão com Deus eternamente. Mas não haverá necessidade de ter fé, porque nós estaremos com o Senhor, estaremos vendo, a fé é a certeza do que não se vê, e nós estaremos vendo o Senhor. E também não há necessidade de ter esperança. Por quê? Porque você espera aquilo que você não tem, e se nós já temos a presença do Senhor, não há necessidade de esperar mais. Por isso que o amor é maior que a fé e que a esperança. Então aqui Paulo está dizendo que o amor é eterno. Hoje tem os dons, quando o Senhor Jesus vier, os dons não terão o efeito necessário para aqueles dias, para o milênio e etc e tal. Até não seria a palavra correta o efeito necessário, mas não terão, hoje os dons são muito úteis para a igreja. Não haverá necessidade de ter os dons quando nós estarmos reinando com Cristo na face da terra. Essa é a ideia correta. Um dia não haverá necessidade dos dons, tá? Não que o Espírito Santo perderá os seus dons, está nele, eternamente está nele o seu poder. Mas não haverá necessidade da igreja usar esses dons, porque estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Ficou claro? Deu para entender? Então vamos lá. Os dons espirituais. Batismo, né? A sua continuação, ok. Ponto de destaque. Aplicação. Quem crê na pessoa do Senhor Jesus ainda recebe os dons do Espírito Santo. Então, sua continuação, ela está presente, as manifestações do Espírito está presente ainda, ou a manifestação do Espírito está presente, e quem crê ainda recebe os dons do Espírito Santo. Tá? Mas eu quero que você entenda bem essa passagem de 1 Coríntios 13, do 8 ao 10. Paulo está dizendo que um dia, depois que Jesus vier, os dons não terão, ou a igreja não haverá necessidade de ter os dons, ok? Mas ainda, como Jesus não veio, a igreja precisa dos dons e eles ainda existem. São ainda atuais entre a igreja. Vamos à terceira parte. Significado e propósito. Aqui é muito importante também. O batismo no Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Ponto de destaque. Salvação na Bíblia é novo nascimento e santificação. Salvação na Bíblia é Evangelho de São João, capítulo 3, e Hebreus 12, 14. Lá em capítulo 3, Evangelho de São João, Jesus falou para Nicodemos, necessário é nascer de novo, quem não nascer de novo não verá Deus. Então, salvação é novo nascimento. E também santificação. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a qual, a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, salvação é novo nascimento e santificação. Subsídio teológico. Os dons do Espírito ajudam os salvos, mas não garante a salvação das pessoas. Por que eu estou falando isso? Tem pessoas que elas têm os dons e não se preocupam em ter uma vida pura, não se preocupam com a verdade, não se preocupam em dar bom testemunho, porque os dons, quando vêm sobre a nossa vida, Jesus não tira de nós, o Espírito Santo não tira de nós. A pessoa recebe o dom de línguas, a mente, ela vai compreender esse dom, vai falar com Deus, e ela vai falar línguas a hora que ela sentir a vontade de falar em línguas. Mas uma pessoa, ela pode perder o temor, ela pode não andar na verdade e continuar falando em línguas. E ela se estribar achando que não, porque eu tenho os dons na minha vida e eu estou salvo, eu estou seguro, eu estou tranquilo.
Ou acontecem manifestações espirituais por meio de algum dom, essa pessoa não se preocupa com a pureza, não se preocupa com a verdade, não se preocupa com o bom testemunho, não vamos longe, não se preocupa em comprar e pagar, e aí não, porque eu tenho os dons, eu estou tranquilo. E não, o Senhor Jesus foi bem claro quando ele disse, deixa eu achar a referência aqui, ele disse lá em Mateus, aliás, Lucas, ele disse em Lucas, quando as pessoas, me fugiu agora o versículo aqui, até não anotei, mas é bem fácil, ele disse assim, vocês não se alegrem apenas porque os demônios se submetem, porque acontecem coisas sobrenaturais, não seja essa a vossa alegria, alegrai-vos pelo vosso nome está escrito no livro da vida, tá? Então a nossa salvação, ela é primordial, tá? E eu coloquei aqui na aplicação, que é Lucas 10 e 20, ó, tá aqui ó, a referência. Lá em Lucas 10 e 20, Jesus falou que o principal é alegrar-nos com a salvação, não com as manifestações espirituais. E eu coloquei aqui na aplicação, ó, devemos ser santos e buscar os dons, mas a santidade em primeiro lugar. Pureza, verdade, bom testemunho, em primeiro lugar. Não pense nada porque acontece coisas sobrenaturais na minha vida e eu estou salvo. Porque tem essas manifestações na minha vida, daí eu não preciso me preocupar em falar a verdade, comprar e pagar, dar bom testemunho, porque eu profetizo, porque eu falo em línguas, eu estou salvo. Não. Dons espirituais ajudam os salvos, mas não garante a salvação de ninguém. Ok? Vamos para frente? Definição e propósito. Ó, existe um propósito, ponto de destaque, existe um propósito para os dons. Subsídio teológico, visto que nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, conforme Efésios 6 e 10, a seguir, nós temos ali, Paulo fala, nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade e as potestades que estão nas dimensões espirituais. Visto que a nossa luta é contra os demônios, principados espirituais, nós precisamos dos dons espirituais. Então ele tem um propósito. Os propósitos dos dons, nós separamos em dois propósitos. Primeiro, ele nos ajuda a viver plenamente a vida cristã, compreender o mundo espiritual e o plano de Deus, e termos firmeza espiritual, nos ajuda a vivermos plenamente a vida espiritual e nos ajuda na propagação ampla do Evangelho. Eu costumo dizer que Deus ele gosta assim da pesca com o caniço, pegar um peixinho de cada vez, Deus gosta, ele pesca também com o caniço, né? Numa linguagem assim mais terrena para você entender. Mas Deus gosta também de pescar com rede, ele gosta de apanhar grandes cardumes. E aí é onde entra os dons, o propósito dos dons do Espírito. Quem não tem os dons do Espírito, ele pesca com anzol. É importante, mas a pesca é muito lenta. E como nós estamos com pressa, milhões de almas estão morrendo, Deus quer que nós façamos uma pesca mais ampla. Então vamos pescar com rede. Aí é onde entra a finalidade dos dons. Os dons nos trazem capacitações sobrenaturais para que a pesca seja mais abrangente, um resultado mais amplo, tá? Por isso que é importante os dons do Espírito. Aplicação, definição e propósito. Aplicação. Os dons do Espírito Santo têm finalidade, e ela é dupla: vida plena e salvação de almas, ok? Quarta parte para encerrar os dons espirituais. Ponto de destaque, existe uma classe de dons espirituais, e elas são 3 classes. Primeira classe, classe de elocução. Segunda classe, classe de poder. Terceira classe, classe de inspiração. Classe de elocução, palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espíritos. Classe de poder, fé, dons de cura, operação de milagres. E a classe de inspiração, que seria de revelação também, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, os dons espirituais são 9 dons espirituais, da parte do Espírito, dividido em 3 classes. Os filhos de Deus
eles podem receber vários dons. A Bíblia diz, cada um deve buscar os melhores dons. Tá? E a Bíblia ainda fala, quem tem o dom, se aprofunde no dom. Ela até dá o exemplo do dom do ensino. Se for ensino, haja dedicação. Então nós temos que buscar os melhores dons. Não para se aparecer, para dizer que é o melhor, eu tenho um dom melhor ou dom maior, e etc e tal. Nada disso. Daí já não é de Deus. Mas para fazer mais na obra de Deus. Os melhores dons para buscar melhores resultados para a obra de Deus. Quando a Bíblia fala os melhores dons, é para termos melhores resultados, não para uma disputa carnal de ver quem é o melhor ou quem é o maior. Nunca seja assim, mas para buscar melhores resultados na obra de Deus. Então são 3 classes, 9 dons. Eu costumo dizer que geralmente os pastores que recebem, têm os dons do Espírito e os dons ministeriais de Cristo. Os dons ministeriais de Cristo são 5. Lá em Efésios 4:11 você vê os 5 dons ministeriais que Jesus concede. Geralmente os pastores que recebem dons ministeriais, os dons ministeriais estão mais relacionados à liderança. Geralmente os líderes, eles recebem grande variedade de dons do Espírito. Porque muitas das vezes os membros recebem poucos dons do Espírito, mas quem recebe dom ministerial e tem uma liderança diante do povo de Deus, geralmente ele recebe vários dons da parte do Espírito. Dom de discernimento de espírito, que o pastor precisa, dom de fé, operação de maravilhas, profecia, e sabedoria, ciência. Geralmente o líder que recebe um dom ministerial, ele tem mais facilidade para receber de Deus dons do Espírito Santo, um número maior de dons. Mas a pessoa pode buscar os melhores dons e todos os filhos de Deus podem receber os dons. Tá? Aplicação. Os dons espirituais são vários e os filhos de Deus precisam buscá-los. Tá? É a vontade de Deus que a gente busque esses dons. Tópico 2. Os dons são dados aos crentes individualmente. Aqui é muito importante. Aplicação. Cada um precisa buscar os dons. O que significa isso? Eu não posso dar um dom para você. Você não pode me dar um dom. Cada um, se deseja um dom, ele precisa buscar individualmente. Eu não posso distribuir dom para ninguém e nem receber dom de qualquer pessoa. Ok? Subsídio teológico. Nós vemos que cada pessoa individualmente na Bíblia, eles receberam de Deus quando eles buscaram. A Bíblia diz ali, é claro, em Atos 2, no dia de Pentecostes, estavam reunidos, estavam em oração, ficaram ali até que do alto foram recebidos de poder. Todos eles. Quando a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito, isso significa que cada um individualmente recebeu. E aqui a ideia maior, que a Bíblia passa ainda, uma grande lição, é que todos receberam e não todos uns distribuíram aos outros. Isso significa que é Deus que concede individualmente e não nós que transmitimos dons uns para os outros. Não. Por isso fica a ideia clara. Cada um precisa buscar. Você não pode receber um dom de um pastor ou de um irmão que você queira que ele te dê. Não pode. Aplicação. Cada crente precisa buscar os dons da parte de Deus. Ninguém recebe isso de outros homens. Ok? Conclusão. Nos diz assim a conclusão. A descida do Espírito Santo é acompanhada dos dons espirituais. Eles são atuais na vida da igreja e são dados a cada um para o que for útil. Sempre para o bem da igreja local, nunca para a exaltação própria. Trata-se de ferramentas importantes e indispensáveis para os crentes, razão pela qual devemos lhes dar a devida atenção. Eu até esqueci de mencionar aqui um texto importante que fala que o apóstolo Paulo fala que os dons do Espírito, eles são as armas poderosas em Deus. O apóstolo Paulo diz assim, as nossas armas não foram armas humanas, mas nossas armas são poderosas em Deus. Isso fala da importância dos dons do Espírito para a atuação do cristão na obra de Deus. Nós não podemos confiar em armas terrenas, revólveres, faca, espada, não. Paulo disse que as nossas armas são poderosas em Deus. Então o cristão que quer fazer a obra de Deus de maneira ampla e produtiva, ele precisa dos dons do Espírito, pois as nossas armas poderosas em Deus são os dons
do Espírito. Aleluia! Eu convido você a domingo estar na igreja para aprender a lição do número 10, que fala sobre as manifestações do Espírito Santo. E, por favor, irmão, incentive o povo de Deus a buscar as capacitações sobrenaturais do Espírito Santo. Estamos vivendo uma época onde a iniquidade se multiplica, onde o amor às coisas de Deus está diminuindo e a maldade cresce. As manifestações da parte do maligno crescem, a maldade no mundo aumenta. E mais do que nunca nós precisamos do batismo no Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, para fazer uma grande colheita em nome de Jesus. Deixa o teu ok, compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus.